Nós estamos meditando há 2 domingos e hoje eu quero encerrar as reflexões sobre Lucas capítulo 15. Estive com o pastor Marcos Severo, foi ele que me fez ir lá no Rio de Janeiro, praticamente me obrigou, ele mandou um abraço para toda a igreja aqui. O Marcos Severo cada dia mais animado, entusiasmado, homem de Deus. Lucas 15, verso 11. Estamos falando sobre a parábola do pai pródigo, do Deus pródigo, e não apenas do filho pródigo. Vamos ler, eu leio os versos ímpares e os irmãos leem os versos pares. Vamos ler toda a parábola a partir do verso 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Amém. Como é que a gente pode considerar uma pessoa normal, saudável? Quando é que você sabe que uma pessoa não é muito boa da cabeça? Quando é que você sabe quando uma pessoa não é muito normal assim, não é muito saudável mentalmente? Como que você percebe isso? Um dia eu li um livro de um psicólogo e ele dizia que uma pessoa saudável, normal, é uma pessoa que consegue ter uma percepção da realidade ao seu redor
de si mesmo e dos outros. É uma pessoa que consegue enxergar e perceber a realidade de uma maneira como ela é. Uma pessoa que tem problema, ele dizia lá, o autor desse livro, é uma pessoa que ela não se enxerga, ela não enxerga bem a si mesma, não enxerga o outro. Aí ele falava assim, psicopatas são pessoas que não têm noção do sentimento dos outros, da dor do outro, tudo gira em torno dele, ele não tem sentimentos. Eu lembrei eu tenho um primo que ele tem algum problema mental, eu cresci com ele, então era interessante, eu falava com ele assim, ele olhava para cima, ele não prestava atenção no que eu falava, ele vivia num outro mundo, assim, numa outra realidade. Ele tinha alguma síndrome lá, que eu não lembro qual era, ele só gostava de figuras, de revistas, de cortar e recortar. Então, assim, essa pessoa não é muito saudável mentalmente, intelectualmente, de acordo com a psicologia, uma pessoa que não tem uma boa percepção, ou dos outros, ou de si mesmo, ou da realidade em si. Você não conhece alguém que, por exemplo, você fica falando de coisas assim fora da realidade, você fala assim, essa pessoa é meio tantã, ela está meio fora, né? Como é que a pessoa percebe a vida à sua volta? As parábolas de Jesus são espelhos. São espelhos que Jesus coloca assim, ó, para os seus ouvintes, para nós, e fala assim, ó, isso aqui é para você enxergar. Eu vou contar uma história, porque a história é o meio universal de todo ser humano se identificar. A história faz com que você entre na história, faz com que você se identifique com a história, e faz com que a partir daí você leia a história e a si mesmo dentro dessa história. Então, as parábolas são histórias que Jesus contou para nos revelar, para nos mostrar a realidade de quem Deus é, quem nós somos, quem Jesus é, como devemos viver. Assim são as parábolas. Você nunca deve ler a Bíblia pensando assim, olha para esse personagem, olha para ele, você tem que tentar ler e se enxergar nas histórias bíblicas, e ver o que isso aí se identifica com você, e o que é para você, é como espelho. Ou, quando Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, Jesus está querendo dizer, não apenas que ele ilumina no meio das trevas, mas ele quer dizer que através dele, a gente entende, enxerga, discerne tudo mais, é como o sol. Está na escuridão, quando o sol brilha, aí você enxerga tudo mais. Jesus é assim, quando brilha a luz de Jesus, aí você enxerga os outros, enxerga a si mesmo, enxerga a Deus, você consegue ter uma percepção do que é real, da realidade. Até uma possível tradução, quando Jesus diz que ele é a verdade, é assim, ele é a realidade, Jesus é o real. Então essa parábola que a gente tem estudado aí é para a gente se identificar. Quando Paulo fala de Adão, por exemplo, Paulo não está falando de Adão, personagem histórico, está falando, mas Paulo diz, eu sou Adão, nós somos Adão, nós estávamos em Adão. Quer dizer, é a leitura existencial da Escritura, para você trazer para a sua existência, e assim é com essa parábola. Esses dois filhos somos nós, e nós já analisamos aqui sobre vários pontos de vista esses personagens e o próprio Deus. Agora eu quero olhar mais uma vez com vocês aí e perceber nesse filho mais novo e no filho mais velho características nossas. Por exemplo, vamos começar com o filho mais novo. Eu quero que você grave essa expressão do versículo 17, quando diz assim, então caindo em si, disse. Ou seja, o filho mais novo estava fora de si. Ele tinha saído de si, ele já tinha perdido a sua identidade, a sua interioridade, ele estava fora de si mesmo. O que faz uma pessoa sair de si mesmo? O que faz uma pessoa perder o seu centro, perder a sua inteligência, o seu discernimento? O que faz uma pessoa perder o senso do que é real, do que é normal, do que é bom, do que é saudável? Esse filho está na casa do pai, está junto aqui, está vivendo como se fosse uma família, mas ele tinha um desejo.
Esse desejo era o desejo pelos prazeres efêmeros, passageiros. Ele queria curtir a vida, ele queria aproveitar os bens do Pai para viver de maneira irresponsável. Isso faz com que ele saia de si. Ele viva numa ilusão. Então, as coisas às vezes aparentes desse mundo são como uma ilusão. O que atraiu esse rapaz? Eu quero dinheiro, eu quero sair para a vida, eu quero curtir os prazeres, eu quero desfrutar da vida. Eu sou jovem, normalmente o jovem acha que ele é invencível, que ele pode fazer o que quiser, ele tem um senso de rebeldia, de obstinação, e ele quer fazer. O que faz uma pessoa sair de si? A ilusão dos prazeres efêmeros, passageiros, das coisas fugazes, que faz com que alguém perca o equilíbrio, perca o discernimento, que faz com que um homem que tem uma família, de repente, abandone tudo, por causa de uma paixão, de uma loucura, faz com que o homem saia de si, faz uma loucura, uma estupidez, que um homem normal, um crente lá no Rio de Janeiro, eu vi isso, né? O trânsito do Rio de Janeiro é uma loucura. O pastor, um homem de Deus, mas na hora que ele está dirigindo, o pastor saía de si. Ele fala que no Rio é assim o negócio. Então assim, naquela loucura, aquela correria, aquela coisa, que a pessoa saia de si, perca sua identidade, perca a noção do que tem valor na vida, do que é real de fato, de quem ele é. Ele perdeu isso daqui, ele perdeu essa noção do seu pai, da sua herança, da bênção que tinha, daquilo que tinha valor, daquilo que tinha significado, daquilo que era o prazer real. Ele queria buscar lá. Nós vivemos numa era de fabricação de desejos ilusórios. Cada vez mais as pessoas são iludidas, atraídas, seduzidas. Cada vez mais fomentam desejos em nós por coisas que são pura ilusão. E isso vai inoculando na nossa alma, na nossa mente, de que você vai ficando insatisfeito, desgostoso. A fábrica de ilusões vai produzindo coisas e você vai olhando para a sua vida e fala assim: minha vida está tão tediosa, está tão monótona. E aí a fábrica de ilusões vão produzindo ilusões, e a pessoa começa a ficar insatisfeita, nervosa, desejos borbulhando, e a pessoa começa a ficar ambiciosa, cobiçando, aquilo que tem, aquilo que é, vai perdendo valor, vai perdendo alegria, vai perdendo o prazer do contentamento, porque tudo em nossa volta gira para gerar desejos, consumo e busca desenfreada por coisas que está lá fora. Aí a felicidade está lá fora, a alegria está lá fora, eu preciso alcançar aquilo lá, e você entra nesse frenesi, sai fora de si, Quanta gente fora de si, quanta gente ambicionando, desejando, buscando um outro ser, um ser apenas sensorial, um ser apenas dos sentidos carnais. Perdeu-se a interioridade, o contentamento, a alegria interior, o valor de ser quem é, a alegria de ser quem é e estar onde está. Toda a indústria publicitária, comercial, trabalha, toda a economia mundial, ela trabalha para colocar desejo no seu coração, para fazer com que as mulheres estejam insatisfeitas com o seu corpo. E aí o Brasil é o campeão de cirurgias plásticas, e os caras hoje fazem cirurgia plástica 24 vezes, 36 vezes, 48 vezes, rapaz. Quando terminar de pagar, já precisa de outra. Você entendeu? É tanto tempo para pagar, aí vai inoculando, vai colocando isso aí cada vez mais pessoas insatisfeitas, frustradas, buscando lá fora, está lá fora. Aqui não tem nada, aqui é só tédio, aqui não tem alegria, e a pessoa vai saindo de si, vai vivendo fora de quem é, vai perdendo o prazer de ser quem é.
Toda vez quando eu estou andando de ônibus, igual hoje mesmo, eu corro o risco de reclamar interiormente. Hoje a Michele estava do meu lado, lá sentou do meu lado. Nem se eu não quisesse vir no culto, eu tinha que vir no culto, que ela falou que viria. Eu falei, se ela vai, eu que sou pastor, vou ter que ir também, né? Aí sentou do meu lado lá. Aí eu estava lá reclamando, que ônibus demorado. Toda vez que eu falo, toda vez que eu ando de ônibus, que eu estou à beira de reclamar, eu lembro de um ônibus chamado Penha, que o slogan era assim, vá e venha pela Penha. O nome da empresa de ônibus é Nossa Senhora da Penha. Eu lembro da Nossa Senhora da Penha. Era o ônibus que eu pegava do Paraná para a Bahia. É o ônibus que faz o maior percurso terrestre do Brasil. Ele sai lá do Rio Grande do Sul e vai para Fortaleza. É 4.000 quilômetros de viagem, é 5 dias de viagem. Eu entrava no ônibus e ele já tinha um dia de viagem. O ônibus estava uma beleza. Naquele tempo não tinha ar-condicionado, então era janela aberta. Então eu lembro que eu fazia essas viagens 2 dias de ônibus, e eu até que gostava. Aí toda vez que eu entro num ônibus desse daqui, que tem televisão, filme, ar-condicionado, eu falo assim, por que você está reclamando, cara? Olha o que você já andou, olha aquele lá que você tinha, e você não reclamava daquele? Às vezes você vai perdendo a noção de coisas, de valores, você vai saindo fora da realidade, você vai saindo fora de quem você é, de quem é a sua essência, a sua identidade, e você vai criando desejos exteriores, fora, satisfação está lá fora, é nisso daqui que eu vou ter, é nisso daqui. O rapaz aqui, ele foi seduzido por isso, a alegria está lá eu estou, só que quando ele tocou naquilo, ele percebeu, é fugaz, é efêmero, passa, os prazeres sensoriais acabam logo, acabou o dinheiro, acabou a alegria, e ele percebeu, aí ele foi caindo na realidade, quem ele era, onde ele estava, a identidade que ele tinha na casa do pai. Aí ele vai perdeu tudo, perdeu amigos, perdeu os prazeres, chegou no fundo, foi trabalhar com porcos, aí lá ele começou a enxergar a realidade, diz que ele ainda estava lá. A gente que às vezes precisa perder, bater a cabeça, chegar lá na lama, para começar a ver a realidade, aí ele caiu em si. E ele falou, o que eu fiz da minha vida, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou filho do meu pai lá, meu pai, os trabalhadores dele têm mais do que eu, Deus tem mais, com Deus é muito melhor, e eu estou aqui nessa situação. Às vezes a pessoa sai fora, é atraído por uma ilusão e precisa perder, precisa acabar, precisa esvanecer, para que o ser humano enxergue, caia em si, abra os olhos, discirna a vida, entenda o que tem valor, e ele percebeu, o que é que eu estou fazendo aqui? Quanta gente fazendo bobagem da vida, quanta gente seguindo e correndo atrás disso, de coisas extras e extras, muita gente seduzida por outras coisas, e a insatisfação crescendo na alma, você vai perdendo, isso tudo aqui que o filho perdeu. E aqui tem outra lição nesse texto, que o rapaz dá, quando ele caiu em si, ele se arrependeu e falou, vou voltar para o meu pai. Quanta gente que fez bobagem na vida, e não volta para Deus, não volta para o pai ou para a mãe, literalmente, não volta para um amigo, não volta para a igreja, por causa de orgulho. Esse rapaz aqui se arrependeu, e falou, vou voltar. Quanta gente que brigou com o pai, com a mãe, literalmente aqui, falou, que bobagem que eu fiz, mas não volta, não enxerga o orgulho, a presunção. O rapaz pode dizer, eu vou viver aqui comendo, mas eu não vou dar o braço a torcer, que eu fiz bobagem da minha vida, que eu caí numa ilusão, que eu entrei numa sedução, uma coisa estúpida, mas ele se arrependeu e voltou para o pai, voltou pobre, mendigo, sujo, fedendo, mas voltou.
Quanta gente às vezes arrebenta a vida, mas não volta, não reconcilia, não pede perdão, não vai atrás, fica insistindo no erro. Quantos relacionamentos quebrados, quantos relacionamentos familiares que estão quebrados e a pessoa não reconhece, não volta, não dá o braço a torcer, vou voltar, fiz bobagem, fiz besteira, andei pelo caminho errado, vou voltar para o meu pai, não sei o que vai ser, mas eu vou voltar. Diz que uma vez lá na Espanha, um pai que brigou com seu filho, história real, ele foi para uma grande cidade, não sei se Barcelona, Sevilha, na Espanha. Ele foi lá no jornal, o pai, depois de um tempo, disse que o filho dele estava morando lá, ele foi no jornal e colocou um anúncio no jornal assim: Paco, seu pai te perdoa por tudo, pode voltar, amanhã eu quero te encontrar aqui, está tudo perdoado, meu filho. Diz que no outro dia de manhã, na porta do jornal, tinha 600 rapazes chamados Pacos. É um nome comum lá na Espanha. Imagine o tanto de gente brigado com o pai, com a mãe, com a família, o tanto de gente assim, que não volta. Às vezes o pai está dizendo: volta, arrependa-se, o que você fez da sua vida? Cai em si, ainda é tempo de cair em si, de abrir seus olhos, de enxergar a realidade com clareza, de ver que isso aí não é vida, que isso aí passa, isso acaba, mas a vida que você tinha com seu pai era mais profunda. Quanta gente faz isso? Quantos relacionamentos conjugais, já vi casais, irmãos, brigados assim, à beira da separação, mas por que vocês não se reconciliam? Eu estou esperando ele vir primeiro. Ele fala: não, estou esperando ela vir, ela é dura de coração, não dou o braço a torcer. Já ouvi história de gente que chegou lá na hora do divórcio, falou assim: não, vou separar. Por quê? Porque ela não pediu perdão. Mas e você? Cada um na sua, ninguém reconhece, ninguém abre mão. Às vezes precisa, irmãos, cair lá para a gente abrir os olhos. Fala: o que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo dos meus relacionamentos? O que é que eu estou fazendo nessa situação penosa? Esse é o filho mais moço. Agora vem o filho mais velho, que é o outro espelho, que é o que mais tem a ver conosco. E percebam, tudo que eu já falei domingo passado, foi quase 1 hora de pregação domingo passado, desse filho mais velho. Observe como a questão dele é que ele é dono de si, e como dono de si, ele quer controlar tudo, ele tem mania de controle, ele serve o pai para ter a herança, para controlar a herança, para controlar a sua vida, para controlar o seu futuro. Ele tem tudo pré-estabelecido e planejado, ele tem tudo determinado. Eu estou fazendo a minha parte e agora vai ser do meu jeito. É a mania aqui da religião, do religioso, controlar a sua vida e a vida dos outros. É tudo milimetricamente planejado e detalhado. Quando o pai não entrou dentro do seu esquema, ele ficou furioso, ele estava esperando a herança dele. Quando o pai usa aquilo lá, ele fica furioso. Ele tem trabalhado, planejado, determinado. Ele é um homem controlado e quer controle, quer controlar tudo. Controlar o seu futuro, controlar a sua vida, controlar os seus bens, controlar tudo. Quantos de nós sofremos porque a gente quer controlar a vida assim, ó? Quer controlar os outros, quer controlar a nossa família, e quando as coisas saem do controle, o que acontece? Ficamos com raiva, irado, a vida fugiu do nosso controle, perdemos a direção, o meu planejamento fracassou, e a gente quer controlar, e aí o problema de relacionamentos, de lidar com pessoas, relacionamentos familiares, amizades, igrejas, comunidade, é que as pessoas não podem ser controláveis. As pessoas não são controladas, não são contabilizadas. A vida não é assim, a vida não é assim. Eu lembro quando eu comecei o meu ministério, eu fazia planejamento para a igreja, e até hoje eu faço, mas antes eu fazia planejamento detalhado. Aí eu falava: agora a igreja vai funcionar desse jeito, o irmão vai fazer isso, aquele vai fazer aquilo, aquele vai ser assim, aquele vai ser aquilo outro. Aí eu planejava.
Ali dali um ano, nenhum irmão obedecia ao que eu queria. Nenhum entrava dentro do meu plano. Mas era para ser diferente. Planejei de outro jeito. Aquele irmão ali que era já para estar fazendo, está fazendo tudo errado, irmão, não é assim não. Aí eu começava a ficar com raiva da igreja. Ficava com raiva dos irmãos. Eu precisei aprender. Deus não nos colocou aqui para controlar a vida de ninguém, isso é coisa da religião. Pastor não é para controlar, não é para mandar na vida de ninguém. Pastor é para amar e para servir o povo de Deus, que o povo não é dele, é de Deus, as ovelhas são de Deus, é de Jesus Cristo. O que acontece? Com muitos pais querem controlar os seus filhos, e no afã de controlar, de disciplinar, de orientar, a gente perde o melhor dos filhos, que é às vezes o relacionamento. Quantos filhos mais velhos dizem assim, ó, quando meu pai me criou era só na pancada, aí o caçula era só no amor, não é? Porque o mais velho, coitado, o pai e a mãe queriam disciplinar ele. Aí quando os pais já estão mais velhos, que é o meu caso, eu era o caçula, aí minha mãe nem me batia, meu pai nem me batia, era só deitado no colo da mamãe. Por quê? Eles falam assim, nós estamos ficando velhos, nós só disciplinamos, controlamos a vida do mais velho, mas a gente nunca abraçou, nunca beijou, nunca se relacionou, nunca teve intimidade. De repente o meu filho cresceu, é um jovem, é um adulto, e a gente não brincou com ele quando era criança, porque a gente queria controlar a vida dele, disciplinar a vida dele, e esquecemos de nos relacionar com ele. Quantos casamentos padecem porque a gente tem essa mania de controlar um ao outro, controlar tudo que o outro faz, controlar, mandar, determinar, e se esquece de relacionar e amar. Quanta gente controladora, sim, controladora. Estava vendo na revista agora na banca ali, tem lá uma revista dessa semana, tem lá falando assim, de Roberto Carlos, o cantor. Aí vai assim, biógrafo de Roberto Carlos diz, ele vive em outro mundo. O cara está lá na capa da revista. Eu lembrei, um dia eu vi uma entrevista do Roberto Carlos, o cantor. Ele deu uma entrevista, e na entrevista ele só falou que ele atropelou um sapo, e que ele ficou com dó do sapo, e depois voltou para cuidar do sapo. Aí eu falei, esse cara, ele vive em outra realidade. Agora imagine, aí diz que ele tem mania de controle, de roubo, toque, transtorno obsessivo, ele não consegue usar outra coisa, agora está fazendo tratamento, porque na vida dele, ele é o rei, todo mundo coloca ele como rei, ele tem controle da música, tem controle do maestro, tem controle. Aquilo que sai fora do controle gera transtorno no seu cérebro. Tão obcecado em controlar, em viver num mundo que funciona para ele, por ele, focado nele, que o que sai fora disso, o cérebro dá uma pane. Quanta gente que perde a vida, perde a comunhão, perde relacionamentos, perde Deus, porque ele vive na base do controle, quer controlar tudo, quer controlar a vida, fica sempre com o celular olhando lá para controlar, o que está acontecendo, eu preciso saber, e o outro, eu preciso controlar, nada pode passar, nada, está sempre ligado, conectado, está sempre focado. O religioso é assim, ele está sempre preso, mania de controlar a vida. Deixa eu dizer uma coisa para você aí, ó. A vida é incontrolável. E a vida é inexplicável, irmãos. A vida não é uma matemática exata. A vida não é 2 mais 2 é igual a 4. Lidando com pessoas há tantos e tantos e tantos anos, cada vez eu me convenço que o ser humano é um mistério, a vida é um mistério. A gente não foi feito para controlar ninguém. A gente não foi feito para controlar e determinar a vida de ninguém, nem a igreja existe por causa disso, porque as pessoas estão tão raivosas, querem controlar, quer controlar o comportamento do outro, quer determinar o comportamento do outro, quer falar como o outro deve viver, como o outro deve ser, e mal consegue ser controlado a si mesmo.
Faça um teste aí no homem lá, some com o controle remoto para ver como é que ele faz na televisão. Ele fica louco. Como é que você vai assistir televisão sem controle remoto? Você não vai ter o controle. Ela é que vai controlar você. Isso vai gerando pessoas assim, raivosas, ansiosas, preocupadas, nervosas, como o irmão mais velho, que o pai não entrou dentro da caixinha. O pai não é a matemática exata dele. O pai não é uma herança financeira. O pai é generoso, é gracioso, é perdoador. O pai dá uma festa. O pai é do relacionamento. A pessoa do controle não consegue se relacionar. Não consegue se dar, tem dificuldade com relacionamento, com comunidade, com amizade. Todas as suas relações humanas têm uma parede assim, ó, você vai até aqui, a partir daí não, você cuida da sua vida, eu cuido da minha. Pessoas controladoras e controladas, que funcionam dessa maneira, como esse robô religioso. Quantos de nós gostaríamos que a vida fosse assim? Que a vida seguisse certos padrões que nós determinamos. Ela tem que ser assim, desse jeito, e aí a gente ora para Deus, fala assim, eu tenho que ser desse jeito, e aí não sai do jeito que você pensou, e aí você fala para o seu filho, você vai torcer para o São Paulo, ele vem e torce para o Corinthians, aí você fica com raiva, aí você vai fazer o quê? Torça para o Corinthians, você não pode controlar, você não tem que determinar. A religião funciona assim, irmãos. Quantos problemas isso tem causado nos relacionamentos, na vida com Deus? Quanta gente que tem um relacionamento com Deus formal. Você faz sua oração de pedidos, coloca seus pedidos, fica esperando, um relacionamento de troca, de barganha, porque você quer que Deus esteja dentro do seu controle. Mas aí, esses são os dois caminhos que eu estou citando hoje. Aí eu vou para o Pai, que é a mensagem principal. O que o Pai nos chama para viver? Fora de si, dono de si, cheio de si? O que o Pai nos chama? Uma vida controlada, controladora, irresponsável? Nada disso. O que o Pai chama os filhos deles? Para uma vida de intimidade com o Pai, na casa do Pai. O irresponsável do filho mais moço quer usar as pessoas e as coisas para o seu próprio bem. O religioso do filho mais velho quer usar Deus e a lei para o seu próprio bem. O Pai nos chama não para controlar, nem para dominar, mas para se relacionar com intimidade com seus filhos. O filho mais novo chega, o que ele faz? Ele dá um abraço, ele dá um beijo. O filho mais velho está lá fora, ele vem e faz uma declaração maravilhosa, diz para o filho, filho, tudo que é meu é seu, você está sempre comigo, você está aqui comigo, o que você quer me controlar? Você tem que se relacionar. O chamado de Deus é para relacionamento de intimidade. O chamado de Deus da verdadeira vida é um relacionamento com Ele, que você se entrega e você se enxerga, é que você se enxerga na lama, mas enxerga o Pai que te abraça e te restaura e te redime. É o filho mais moço que quer controlar, e o pai diz, não, tudo é seu, você só precisa entrar na festa, você só precisa se relacionar, você só precisa tirar essa raiva, eu estou sempre com você. Você não precisa me controlar, você precisa se entregar para mim, você precisa me abraçar, você precisa me beijar, você precisa festejar, você precisa celebrar, não viver com esse peso, querendo carregar o mundo nas costas. Você precisa se dar a mim, confiar em mim, abandonar o controle e aí já trazer confiança, descanso, relacionamento, celebração. É isso que Deus nos chama. É esse o caminho do Pai, é esse o caminho da felicidade, é o caminho da intimidade relacional com o Pai. Você tem medo de intimidade? Você tem medo de ter amigos íntimos, de abrir o seu coração? Você tem medo de ser rejeitado?
Você tem medo de perder o controle? Você tem medo de se sentir vulnerável? O caminho do Pai é o caminho do amor. Quem ama se torna vulnerável. Quem ama sofre. O caminho de Deus é esse caminho, de trocar matemática por relacionamento com Deus, para entrega. Deus, eu não posso controlar meus filhos, eu confio que o Senhor cuida dos meus filhos. Se eu não posso controlar o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu confio que o Senhor está cuidando e preparando o dia de amanhã. Senhor, eu não sei o que eu vou ter, eu confio, por isso eu confio, eu descanso nos teus braços. O Pai está de braços abertos. Você quer controlar, determinar, é isso que vai acontecer. O Pai, não, venha filho, venha. Hoje é festa, hoje é celebração, hoje é alegria, hoje é música, é dança, hoje é salvação. Hoje, meu filho, é para você descansar aqui comigo. E o cara está lá bravo com Deus. Não, eu queria que fosse assim, Senhor. O Senhor não deu o que eu queria. O Senhor não fez como eu queria, Senhor. O Senhor não está me ouvindo. Não é? Você está tão obcecado em controlar o seu filho que você não abraça seu filho. A gente está tão obcecado em disciplinar que não brinca. Está tão assim, aí perceba a imagem que essa figura nos chama, a figura da casa. A casa do Pai. A casa do Pai é o lugar da intimidade. A casa do Pai é o lugar de você se abrir e ser quem você é. Na casa do Pai, Ele não está preocupado aquilo que você tem, aquilo que você fez, é quem você é. O que Jesus veio fazer na terra, nos trazer para a casa do Pai. Que você não precisa aparentar, você não precisa demonstrar, você não precisa ser aquela coisa que você não é. Você já viu pessoas bem crentes, assim, religiosas, que quando ele ora, ele muda o tom da voz? Já vi muito. Ele fala de um jeito, e na hora de orar, ó Senhor, ele muda. É formal. A pessoa fala umas palavras difíceis e diferentes. Já percebeu? Aquelas palavras assim, que é para impressionar Deus. Deus não está interessado nisso. Deus não está interessado na nossa performance, no nosso desempenho. Deus está interessado no nosso coração, na nossa alma, na nossa entrega. Deus sabe quem nós somos e não nos rejeita e nos abraça. Essa é a vida plena que Deus tem. Essa é a vida que Deus tem. É você abrir mão do controle. É você abrir mão para Deus, essa igreja é tua, são ovelhas tuas, o Senhor ama, e eu não estou aqui para controlar, para mandar, para punir, eu estou para amar e para servir o teu povo. Louvado seja o teu nome. O Senhor deu os meus filhos para eu amá-los e servi-los, e educá-los com graça e com bondade, mas são teus, Senhor. Esses meus bens, Senhor, escassos e parcos, eu entrego nas tuas mãos. Eu não tenho controle de nada, nem da minha vida. Agora eu vou descansar nos teus braços, Senhor. Esse é o plano de Deus. É por isso que os dois caminhos são caminhos de morte, são caminhos ilusórios, são caminhos destrutivos, neuróticos, paranoicos, destrutivos. É por isso que tem muita gente assim religiosa ficando panicada, doentada, porque ainda não conheceu o relacionamento prazeroso da casa do Pai. Faz 3 dias que eu saí de casa e estou louco para chegar em casa. O que você faz quando você chega na sua casa? Você toma um banho, você tira a roupa, você fica lá só na boa. Você fica lá com seus filhos à vontade, deita no sofá, come, bebe, quem você é. Ali você é amado, essa é a sua casa. A casa do Pai é aquele lugar para você se abrir, para você dizer, olha Deus, olha quem eu sou. Eu tentei fazer do meu jeito, mas eu fracassei. Eu tentei controlar, eu tentei te controlar, eu tentei dizer como o Senhor tinha que fazer, que era a minha vida, mas eu desisti dos meus planos. Eu me entrego nos teus braços graciosos, aleluia. O teu abraço e o teu beijo vale mais do que tudo, porque o Senhor sabe. Eu cansei de tentar fazer do meu jeito e da minha maneira. Mês de julho agora, vou para a Bahia. De novo,
Faz 1 ano e 10 meses que eu não vejo os meus pais. Minha família tem 2 anos e meio que não vê os avós dos meus filhos. Com a passagem comprada. A casa que os meus pais moram não é a casa que eu vivi, nem que eu cresci. É uma casa que foi construída depois. Então eu não tenho nenhuma lembrança afetiva daquela casa. Mas quando eu chego na minha casa, na casa dos meus pais, que eu chamo de minha casa, onde mora o meu pai e minha mãe, eu chego lá eu não sou o pastor, nem o reverendo. Lá eles não estão preocupados o que eu fiz, o quanto que eu ganho, como. Lá eles olham para mim e falam assim: esse é meu filhinho, já assim chegou. Lá na Bahia você não leva nem calça, eu só levo calça para pregar lá, que eu tenho que pregar. É calção e camiseta e chinelo. E às vezes nem camiseta você usa direito lá. Eu estou na casa do meu pai e da minha mãe. A mesa está posta. Lá eu sou sempre bem-vindo. Lá eu estou sempre amado e acolhido. Lá eles estão sempre com o coração ansioso por me receber. Eles não estão preocupados naquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Lá eles estão sempre querendo me acolher. Estão me chamando para se relacionar comigo em intimidade e amor. Intimidade e amor. O que Deus tem para você? O que Deus tem para nós? O que Deus chama você e eu? Abandone os seus planos. Abandone os seus desejos egoístas. Abandone suas arquiteturas humanas. Abandone a sua ansiedade, sua preocupação, seus planos para os seus filhos. Abandone esse negócio que você não dá conta disso. Você não é Deus, você não controla nada. Joga tudo isso nos braços do Pai e abraça e beija o Pai e celebra com o Pai que ama, que acolhe, que você é sempre bem-vindo. Senta na mesa do Pai, celebra a vida na presença de Deus. Abre o seu coração, rasga para Ele a sua alma, porque Ele te ama. Deus nos chamou para um relacionamento de intimidade. Saia da petição e entre na adoração, e adore o Pai, beije o Pai, abrace o Pai, liberte-se da ansiedade, do controle, da preocupação. Deixe o Pai cuidar de você, deixe o Pai amar você, deixe o Pai suprir você, deixe o Pai derramar graça sobre graça no seu coração. Prove, desfrute, descanse. Aí você vai falar: mas pastor, isso é bom demais. É isso mesmo, irmão, é bom demais. Mas pastor, é fácil assim? É fácil assim. Por que eu fiz 3 pregações nesse texto? Porque esse é o cerne do Evangelho, é o cerne da Bíblia, é a explicação de quem Deus é, como Deus é. Ele é o Pai que ama apaixonadamente os seus filhos, onde você é sempre bem-vindo, acolhido, onde o Pai está lá te esperando. Diz: filho, abandone essas ilusões, essas tolices, esse material, abandone tudo isso, meu filho, e venha ver, e venha provar o que eu tenho para você. Aleluia, aleluia. É bom demais, é bom demais. Você quer jogar tudo para o alto e correr e abraçar o Pai? Porque essa preocupação, eu não sei o que vai ser, nem como vai ser. Eu só quero é o Pai na minha vida. Eu só quero é Ele na minha vida. Ele vai cuidar. Ele vai fazer tudo o que eu preciso. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Seu coração está muito inquieto. Você anda inquieto, preocupado. As coisas estão saindo do seu controle. Os anos estão passando. As coisas não aconteceram como você esperava. O Pai diz: meu filho, eu sou seu Pai. Pare de correr atrás do vento. Pare de correr atrás do vento e venha, meu filho. Abra o seu coração, abra os seus braços. Receba o meu abraço, entra na casa do Pai.
Na casa do Pai há sempre abundância de alegria. Na casa do Pai há sempre amor e graça. Na casa do Pai tem o que você precisa. Pare de correr atrás do vento. E hoje aqui, nessa noite, deixe o Pai cuidar de você. Deixe Deus cuidar da sua família. Deixe Deus cuidar dos seus filhos. Descanse mais, celebre mais, ria mais, brinque mais, festeje mais. Tire o peso que você está carregando aí nos seus ombros. Tire o peso. Esse peso você não dá conta, entrega para o Pai. Está carregando tanta coisa nas costas, entrega para o Pai. E vai lá e celebra a festa com o Pai de Jesus Cristo, aleluia. Vamos ficar em pé, eu vou fazer uma oração, eu quero que você ore comigo. Ore de verdade, ore de verdade. Feche os seus olhos aí, ore comigo agora. Faça essa oração comigo. Nosso Pai amado, oh Pai querido, Pai amado, Pai gracioso, Pai amoroso, o nosso Pai que nos espera com amor, onde nós sempre somos bem-vindos. Nosso Pai, nós andamos em caminhos errados, desejos errados, nos entramos, Senhor, em tantas questões e problemas, carregamos fardos, pesos, obrigações, queremos controlar a nossa vida e a vida dos outros. Pai, nós não damos conta, Senhor. Nós queremos entregar tudo isso agora e deixar aos teus pés, e queremos correr para o teu abraço. Queremos receber o teu beijo. Queremos receber o teu amor e a tua graça infinita, maravilhosa. Queremos que a nossa vida tenha mais celebração, tenha mais festa, tenha mais júbilo, tenha mais descanso, Senhor. Queremos viver na casa do Pai. Queremos a provisão do Pai, que tudo supre e nada falta. Ô Pai, remove aqui os fardos, as preocupações. Remove, Senhor, os desejos, as loucuras, as presunções. Remove tudo isso, Senhor. Remove tudo isso. E toca cada um aqui, Senhor, com teu toque afetuoso. Cada pessoa aqui que está se sentindo rejeitada, abandonada, isolada. Cada um aqui, Senhor, que está preocupado, remove tudo isso e restaura a alegria no coração, restaura a festa, restaura, Senhor, a leveza de te servir, remove o peso da religião, das obrigações, das regras, remove tudo isso, Senhor. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia. E derrama esse amor em cada coração. Eu oro e eu te agradeço. Eu abençoo os meus irmãos e as minhas irmãs hoje aqui. Que cada um saia daqui sabendo e sentindo o abraço do Pai. Pessoas que foram rejeitadas, Senhor, que trazem marcas e mágoas. Cura, Senhor, cura. Aleluia. Cura, Senhor. Cura com teu afeto. Cura, Senhor. Que cada irmão saia daqui leve, leve, sendo carregado pelos braços do Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.